Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo aqui de hoje, parte da tarde, eu quero trocar uma ideia com vocês aqui de um assunto que foi muito debatido na live de ontem e eu queria saber a opinião de vocês. Mas antes de eu falar isso, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dessa moral Falando de Flu. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com os amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores, ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe, alcançar mais inscritos. E agora, sem mais delongas, bora pro assunto. O assunto do momento que todo mundo fala é sobre a troca de comando do Mano Menezes. A maior parte da torcida tricolor está insatisfeita com o treinador Mano Menezes e eu não sei se vale a pena trocar o Mano Menezes ou não. E eu vou te dar meus argumentos, quero saber a sua opinião, se você concorda ou não. Quando a gente faz uma breve reflexão lá do início da gestão Mário, Mário assume o Fluminense em 2019, tem o Diniz como treinador, desde lá então passa, em 2019, passa o Diniz, é demitido, Oswaldo de Oliveira, Marcão assume, nos salva do rebaixamento ali. Quando chega 2020, o Odair Helmas é anunciado. Era muito criticado também, igual semelhante ao Mano, tá? Embora eu não acredite que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Odair, vai acontecer com o Mano. E ele consegue montar um time, mesmo que defensivo, um time muito forte, no contra-ataque, mas que se defendia muito bem. Ele consegue fazer um time que nos coloca ali praticamente boa parte dos pontos que nos deixou na Libertadores foram conquistados pelo Odair Helmas ali, e depois o Marcão também chegou e deu continuidade ao trabalho do Odair Helmas, conseguindo fazer algumas coisas diferentes, botando alguns moleques ali para jogar, fazendo esse time ser um pouquinho mais solto, mas nos credenciou de fato a chegar às finais, de voltar à Libertadores depois de muitos anos ali, o trabalho do Odair Helmas e Marcão de parceria em 2020. Quando chega 2021, já era sabido que o Marcão não ficaria, o Marcão comandaria o time durante o estadual, comandaria o time na reta final do Brasileiro, depois chegaria um novo treinador. E o treinador escolhido foi o Roger Machado. E eu falo, eu não sou engenheiro, nunca vou tentar ser engenheiro de obra pronta, então eu falo quando eu erro aqui também. E eu achava que o Roger Machado teria um futuro brilhante no Fluminense. Todo mundo fala que ele era muito estudioso. E eu até acho que ele é um cara estudioso. Se a gente pegar o trabalho que ele faz no Inter, é um pouco a cara disso, O time do Inter está invicto há um bom tempão. Ele também tinha feito bons trabalhos em Palmeiras, Atlético Mineiro, até no próprio Grêmio, se eu não me engano, ele fez um bom trabalho antes de chegar no Fluminense. E o trabalho dele foi muito ruim. Tanto que se a gente parar para analisar o trabalho do Roger Machado, vários jogadores deixaram o Fluminense naquele período, e depois que eu estava no podcast, muitos falaram mal dele. Um deles foi o Kaique, que hoje está no Bahia, estava no Bahia, não sei se voltou pro Bahia, que era do Grupo City, que era uma jovem promessa. Falou, cara, o cara sabia me fazer marcar e tal, eu não tinha físico, não conseguia jogar para frente. E o Roger Machado caiu na ponte de ser eliminado da Libertadores, de uma forma até patética. A gente sabia que a gente cairia, porque o time não conseguia render. Quando a gente se classifica para as quartas de final, já havia um clamor pedindo para que o Roger Machado deixasse o Fluminense, mas o Mário Bittencourt bancou ele até a gente ser eliminado foi pelo Barcelona de Guayaquil, Se a gente passasse, teria um Fla-Flu nas semifinais da Libertadores. E o Roger Machado é demitido. E um ponto, O único jogador que se destacou muito, Dois jogadores que se destacaram bastante com o Roger Machado foram o Iago Felipe e o Caio Paulista, Todo mundo gostou do Caio Paulista, achando que o Caio Paulista foi o melhor momento da carreira do Caio Paulista, sem dúvida. Tanto que ele renova o contrato com o Fluminense, ganhando um bom dinheiro, o Fluminense compra ele do Tom Benz, sendo que até antes o Caio Paulista era muito criticado, ninguém queria ver o Caio Paulista tendo seu contrato renovado, mas após a boa atuação dele, juntamente com o Roger Machado, que era um jogo mais de força, mais contra-ataque, muito personificado no jogo do Fluminense contra o River Plate no Monumental. A gente precisava ganhar, a gente fez 3-1 lá e se classificou. Que o Caio Paulista se deu bem. Chega no meio do ano, o Caio Paulista cai, o Marcão assume mais uma vez e o Marcão consegue levar o Fluminense até a Libertadores, até pré-Libertadores, com mérito, com êxito também, que o Marcão sempre fez bons trabalhos quando comandou o Fluminense, exceto ano passado, que acho que ele teve pouco tempo, pegou o time numa situação mais difícil. Todos os trabalhos do Marcão foram muito benéficos aí no Fluminense. Então ali o Roger Machado cai, o Marcão assume, comanda esse time até o final do ano e já sabia que não estão chegando no treinador. E quem que chega no Fluminense no ano seguinte? Abel Braga. O Abel Braga chega para comandar o Fluminense, até de uma forma que foi muito criticado em alguns momentos. Foi discutido se realmente ele era um bom nome para comandar o Fluminense. Só que o Abel Braga chega, estilou um Abelzão, Abelão, consegue recuperar alguns jogadores, consegue montar um time forte. E de fato, o Abel Braga recupera alguns jogadores ali, O John Arias começa a jogar muita bola com o Abel Braga. O Paulo Henrique Ganso recupera seu bom futebol naquele 2022 com o Abel Braga ali, Paulo Henrique Ganso, que ficou afastado um tempo, quando ele volta jogando fino da bola. E a gente ganha o campeonato estadual daquela forma brilhante, dominando o Flamengo ali. Foi nosso primeiro título carioca após alguns anos.
onde a gente ganha de 2-0 o primeiro jogo, 2 gols de Germancano, empate o segundo jogo 1-1, gol também do Germancano, e a gente se sagra campeão estadual de 2022. E logo depois, o modelo Abel Braga já não começa a dar tão certo, o time começa a oscilar. Eu lembro que um dos últimos jogos do Abel Braga sob o comando do Fluminense foi o Fluminense e Santos, jogo horrível no Maracanã, que eu estava até presente, foi na segunda, terceira vez que eu tinha levado meu pai no Maracanã. E logo depois, o Abel Braga teve uma humildade de falar assim: ó, aqui eu acho que o meu trabalho não vai evoluir mais, e ele pede para sair. E quando ele pede para sair, a gente sabia, eu pelo menos tinha convicção, o único cara que tinha disponível no momento era o Diniz, e ali era o encontro perfeito, né? Diniz e Fluminense, e ali deu muito certo, as ideias do Diniz se encaixaram, que é o time de 2022 foi muito bom, praticou um futebol brilhante, foi o melhor time do Fluminense que eu vi jogar quando a gente fala de tecnicamente, estilo de jogo. A gente perde a Copa do Brasil de forma até patética para o Corinthians, mas a gente teve um bom ano. Em 2023 a gente fala, a gente é bicampeão estadual, ganha a Libertadores da forma que a gente ganhou, vai para o Super Mundial, e a gente estava todo mundo ali, o dinizismo foi o auge ali, e 2024 acabou que o dinizismo morreu, né? Acabou o dinizismo, então para a gente de fato foi muito complicado esse ano de 2024, quando chega o Mano Menezes. Então o Mano Menezes chega, dá um choque de realidade, que a gente precisava desse choque de realidade, né? Ele muda o time, ele barra jogadores, ele faz tudo que precisa ser feito, e no final das contas ele salva o Fluminense do rebaixamento. Só que para mim o grande erro foi ter mantido o Mano Menezes ter a manutenção do Mano Menezes para 2025. Por quê? O Mano Menezes, ele não conseguiu render em 2024, ele tinha uma coisa que ele poderia entregar. Em 2025 ele já não ia conseguir entregar o mesmo que ele tinha para entregar, e ele acabou prejudicando demais o Fluminense aí, né? Ao meu ver, com seu estilo, sua forma. Mas o Mário, ele não tem o hábito de matar das embora. Se a gente vê aqui nessa história toda, ele mandou 2. Oswaldo de Oliveira e Oswaldo de Oliveira, Fernando Diniz. Por que ele mandou esses 2 embora? Porque o Oswaldo de Oliveira brigou com a torcida, e o Diniz não tinha condições de ser mandado embora, e o Roger Machado da forma que foi eliminado. Tirando isso, a maior parte das pediram para sair. Por isso que você que está achando que o Mano Menezes vai sair, cara, esquece. Ele vai ficar até o final do ano. Então, isso aí que eu queria fazer uma breve retrospectiva para vocês. E eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Mano Menezes fica até o final do ano ou não? O Mano Menezes foi o pior treinador do Fluminense, ou da era Mário, ou desses que eu falei, tem alguém que foi pior? Deixa aqui nos comentários. Não deixa de se inscrever no canal, deixar seu like. Saudações tricolores e até a próxima.